Para a gente poder entender bem essa questão da delação, está aqui conosco o doutor Carlos Kaufmann, que é professor de Direito da PUC. Doutor Carlos Kaufmann, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo, Carlos. Carlos, quem é que decide se a colaboração dada pelo suspeito, né, pode ou não acabar redundando numa diminuição de pena ou até mesmo num perdão judicial, como a gente colocou ali? Em última análise, quem faz essa decisão sempre é o Poder Judiciário, sempre é o juiz da causa. Por quê? Como é que funciona isso? Este acordo de delação, ele pode ser feito tanto no primeiro momento, durante a investigação policial, durante o inquérito, pode ser celebrado diretamente com o delegado responsável pela investigação, homologado ou na verdade, participa deste acordo o Ministério Público, que também vai participar do processo, mas todo acordo tem que ser, no final, homologado pelo juiz. E o juiz, então, tem que acatar este acordo e homologar este acordo. E o que precisa para ser homologado o acordo? Ele tem que ser efetivo. Ou seja, precisa, na verdade, que aquele que traz uma informação, essa informação ela realmente traga algo novo para o processo, algo novo para a investigação, algo que não tinha sido descoberto. Então tem que mostrar que realmente há uma efetividade nessa delação premiada e se torna uma delação, contribui para a investigação ou para evitar novos crimes, enfim, tem vários requisitos aí na lei e com isso lá para frente pode ter uma diminuição de pena, pode ter uma isenção de pena, pode até não ser denunciado, dependendo do tipo de acordo, desde que, repito, homologado pelo juiz. Sim. Então aí teria que haver um acordo entre o delegado, a promotoria, o próprio juiz. O juiz ele participa depois, ele não participa do acordo. Ah, tá. Ele não analisa o acordo, ele não participa, não palpita. Ele não participa das negociações? Não participa das negociações. E este acordo, obrigatoriamente, também é feito com o defensor daquele que se propõe a fazer a delação premiada. Na verdade, a delação premiada, Heródoto, ela nada mais é do que uma confissão qualificada, onde aquele investigado confessa o crime e traz novos elementos até então não descobertos, que possibilita essa investigação. Isso tudo é feito, traçado num acordo, e dentro deste acordo efetivo, pode-se lá na frente, daí sim, o juiz homologando isso ser aplicado e ter algum benefício. Agora, Carlos, esse benefício é recente na organização brasileira, na legislação brasileira? Olha, já existe coloração de delação premiada desde o Código Penal, não uma delação premiada. A confissão, ela traz uma atenuante, não? Uma atenuante, não chega a ser ela é uma atenuante, ela não diminui a pena, mas ela é uma atenuante dentro do Código Penal. Na lei dos crimes hediondos já tinha também uma coloração de confissão de delação premiada. Agora, com a lei do crime organizado, surgiu, né, mudou-se o nome, até para ficar mais bonito, mais vendável, não uma delação premiada, mas uma colaboração premiada. Colaboração. O nome da lei é colaboração e não delação. Porque a delação é uma coisa muito pesada, né? Então, essa colaboração premiada, e foi a lei que trouxe realmente toda a sistemática de como ela deve se produzir, como deve ser feita, qual é a participação do juiz, do Ministério Público, do advogado, do próprio investigado. E uma questão que é importante. A delação premiada, por si só, não pode e não deve jamais ser utilizada como fonte exclusiva de prova. Tá? Ela precisa ser respaldada em outros elementos de prova. Por quê? Até para que não haja aí uma troca indevida, uma troca infundada e uma série de acusações contra pessoas justamente na busca de uma isenção de um crime ou de uma diminuição de pena. Então não basta que se declare sim, o juiz tem que analisar todo o contexto probatório e para ver se aquela delação, se aquela imputação, se todos os elementos trazidos, eles realmente são factíveis e, sendo factíveis, a que ponto eles contribuíram para aquela investigação, para a solução de um crime e daí sim aplicar a delação premiada. Agora, benefícios. No caso em tela, que nós tomamos aqui, o caso do Paulo Roberto da Costa. E aí ele chega amanhã na CPI, ele pode falar, não pode falar? Se ele falar, ele pode criar algum problema para essa... O sigilo, na verdade, é o sigilo da investigação. Voltando. Da investigação. Sigilo da investigação. Tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público devem preservar o sigilo. Sigilo esse que, na verdade, durante o processo, não se torna mais efetivo. Todo sigilo, mesmo durante a investigação, durante o processo, não existe sigilo absoluto no nosso sistema. O que significa isso? A partir do momento que uma pessoa imputa um crime a outra, e essa outra vai ser ouvida, ela tem acesso a todas as informações que foram trazidas contra ela. Lógico. Eu tenho que saber, eu como advogado, eu tenho direito a saber todos os elementos de provas já produzidos durante uma investigação policial ou durante um inquérito policial. Isso é súmula vinculante do Supremo até. Então, neste caso, quer dizer, não existe esse sigilo absoluto e essa hipótese de que se ele sai quebrando o sigilo, corre-se o risco de destruição de provas. Quer dizer, se tiver uma comprovação de que alguém está destruindo prova, que existe prisão preventiva ou coisas do gênero, esse sigilo, na verdade, ele não é absoluto dessa forma. As autoridades devem preservar o sigilo, o delegado de polícia deve preservar o sigilo, o Ministério Público deve preservar o sigilo. Agora,
Se o próprio particular ele quer dizer por aí o que ele sabe, é por conta e risco dele. Se não se tornar efetivo por conta disso aquilo que ele trouxe para a investigação, o prejuízo é dele e não só do processo. Entendo. Bom, nesse caso, então, ele poderia amanhã responder perguntas feitas pelos senadores e pelos deputados? Ele pode responder as perguntas que ele quiser. Ele pode responder e pode permanecer em silêncio. Aí vai de uma estratégia dele, do advogado dele e do que ele quer produzir. A não ser que o acordo efetivado com o Ministério Público e com a autoridade policial determine que este acordo, para que seja efetiva a delação premiada, ele deve permanecer em sigilo em outros órgãos. Ou permanecer em silêncio, no caso. Permanecer em silêncio. Né? Até porque é interessante, né, permanecer em sigilo. Nessa investigação na CPI, ele pode permanecer em sigilo. Nos autos onde se assina uma delação premiada, uma das condições da delação premiada é que ele abra a mão do direito constitucional de permanecer em silêncio. Então, é obrigatório que ele não permaneça em silêncio com relação àquilo que seja perguntado. Isso é um dos requisitos para a efetividade da delação premiada. Mas isso vale na CPI também ou não? A CPI é uma investigação paralela, na qual ele não vai fazer delação premiada. A CPI está buscando elementos, mas não está investigando exatamente. O crime mesmo está sendo investigado neste procedimento. Eu posso entender, então, que ele não tem nada a ganhar falando na CPI amanhã? Nada a ganhar e nada a perder. Não sei se pode até a perder, mas talvez nada a ganhar. Nada a ganhar. Porque isso não vai implicar em mudança do processo? Não, o processo não muda. Ou nas suas reivindicações? Não. A investigação criminal está sendo feita em outro procedimento e não na CPI. Sei. A CPI, provavelmente, os resultados serão mais de ordem política, provavelmente? Bem provável que o direcionamento seja muito mais político para se saber exatamente o que aconteceu e, a partir daí, ter uma coloração política ainda mais perto das eleições, mas não de apuração. A apuração criminal já está sendo feita. Entendo. E num outro foro, que é o foro adequado... Exatamente. Era para onde as conclusões da CPI deveriam ser encaminhadas ao Ministério Público responsável para a apuração do fato criminoso, para saber se oferece uma denúncia, se inicia um processo e contra quem vai iniciar esse processo. Carlos, onde é a origem desse instituto? Instituto da Delação Premiada? Infelizmente é do ser humano. Boa. O ser humano, infelizmente, numa situação de aperto, e para poder se livrar de um problema, ele tem, por natureza, que passar a responsabilidade das condutas para outros. E daí surgiu a delação premiada. Porque isso até me estimula a assumir alguma coisa, porque eu percebo que nós temos uma tradição cultural de não assumir absolutamente nada. Nós assumimos coisa alguma. Mas a delação premiada, ela surgiu e foi inserida no nosso sistema, muito importada do sistema norte-americano, que lá é muito comum os acordos com o Ministério Público, e tentando trazer para cá uma efetividade e até para possibilitar uma fragilidade no sistema de apuração. Ou seja, você transfere para o investigado ou para as outras pessoas a responsabilidade de indicar o que está acontecendo, porque não existem elementos de investigar. E por aí vai. E vai por aí afora. Carlos, vamos continuar nossa conversa aqui no Votações Sem Tipo. Tá. O Dr. Carlos Kaufmann, que é professor de Direito da PUC, está aqui conosco. Carlos, uma outra coisa importante para a gente poder entender aí na evolução dessas questões todas. Como é que andam as transformações, as atualizações dos códigos brasileiros? Eles estão adequados, não estão adequados? Depende ainda, se arrastam no Congresso Nacional? Como é que estão? Olha, eu vou falar pelo Código Penal e Código de Processo Penal, na verdade, que o Código de Processo Penal ele vem sendo emendado, né, por várias legislações que vêm tentando atualizá-lo, deixá-lo de uma forma um pouco mais moderna, mais ativa e mais antenada com o mundo moderno. Agora, é óbvio que as leis, elas precisam de efetividade, precisam ser aplicadas, né? Então, nós temos que buscar o sistema que aplique as leis. Não basta ter um código, não basta a legislação, não basta você ter a lei mais perfeita do mundo, mas enquanto você não conseguir não investir, não estruturar o Poder Judiciário. Então, estruturar o Poder Judiciário é fundamental para que tudo isso seja efetivo, para que você possa usar uma lei, para que você possa usar um código ou para discutir um código. Então, sem essa estrutura, infelizmente, não adianta. Sim. Não tem como. Muitas vezes vai mais pelo apelo popular de aumentar o tamanho da pena, né? E não se cumprem as anteriores. Não adianta aumentar o tamanho da pena se você não tem onde cumprir a pena. Se o sistema que foi feito para tentar ressocializar aquele que está cumprindo... A pena tem uma função de castigo? Sim, tem uma função de castigo, sem dúvida nenhuma. Mas ela tem que buscar ressocializar também o preso. Tem que buscar dar condições de trabalho, tem que buscar cuidar depois do egresso. O que se faz? Joga uma pessoa na cadeia sem condições e daí essa pena não pode ser cumprida. Onde a lei diz que o regime é semiaberto, o regime já se faz o aberto. Onde o regime é aberto, não há regime nenhum, porque o que basta é comparecer no fórum mensalmente para dizer que está trabalhando. E depois essa pessoa que vai para a rua não tem condições de trabalho, não tem sistema de vida. Dentro da penitenciária, quer dizer, infelizmente a penitenciária ela está tomada
por um poder paralelo, e a pessoa que entra lá, ela acaba se envolvendo, acaba sendo corrompida por esse poder. Então não há controle, não há efetividade. Então a lei, infelizmente, não está sendo aplicada. Ela deveria ser aplicada, para depois nós sabermos se realmente ela é efetiva ou não. Sei. Bom, para isso precisaríamos então de uma reforma gigantesca. É uma reforma muito grande. Muito grande. Muito grande. Uma reforma que começa da reforma cultural, vai para a reforma estrutural e por aí afora. Vamos ver, nós estamos fazendo a eleição para presidente da República, quem sabe, né? A gente consegue alguma coisa. Não sei se isso é possível num mandato só, mas... Não, isso é um longo projeto de vida. Um longo projeto não de um projeto político de poder É. para 4 anos, mas é um projeto De Estado, né? de Estado, né? É um projeto assim longo, né? Para um futuro longo, distante. Para esse Estado. Professor, obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado pela Eu gentileza. que agradeço. A gente volta daqui 1 minuto.